estridente soa, despertando nosso protagonista principal de uma boa noite de sono. Sentindo-se energizado, ele rapidamente se levanta e olha pela janela. E eis que, para sua surpresa, ele está literalmente dentro de um majestoso castelo flutuando no céu. Apresentando-se como Tak, ele confessa que morreu recentemente. Seguindo sua narrativa, ele sentiu fome e, antes que percebesse, estava morto. Ele desabou em frente a uma loja de conveniência. Acontece que um anjo erroneamente levou sua alma e, infelizmente, não pôde revivê-lo. O anjo pediu desculpas e revelou que, assim que Tak fosse enviado ao céu, seu erro seria descoberto. Em troca de não se meter em problemas, ela ofereceu conceder um de seus desejos. Ao ouvir isso, Tak mencionou seu filme favorito, no qual ele sonhava em viver. Como alguém que testemunhou uma ilha flutuante com um castelo no topo, ele desejou com entusiasmo possuir um. Para sua grande alegria, o anjo deu o que ele pediu. Como não podia ser revivido no mesmo mundo em que faleceu, ele se viu em um mundo alternativo. Apesar de viver seu sonho, tudo o que ele consegue ver até agora é o céu e o mar infinitos. Enquanto se pergunta se encontrará um continente, um alarme soa por todo o quarto. Ele desce imediatamente as escadas para investigar, revelando que o perímetro ao redor do castelo é monitorado por câmeras. Em conexão, a sala de controle central pode ver tudo do lado de fora. Para seu choque, um dragão feroz emerge da tela. Abalado por sua presença, ele tenta encontrar uma maneira de eliminá-lo até pressionar o botão de raio. Em breve, o dragão é frito, deixando-o pensando se exagerou. Ele nota que uma barreira protetora cerca o castelo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Olhando para uma tela separada, ele percebe seus aliados robôs cuidando do jardim para seu suprimento de comida. Depois disso, ele entra direto em uma sala onde golems de ferro, projetados para proteger o castelo, são armazenados. Ele saúda Astro, um dos golems, e o elogia por seu trabalho árduo. Com uma expressão impassível, Tak não sabe exatamente o que Astro sente sobre isso. Bem, nem os robôs nem os golems podem se comunicar com ele. Em pouco tempo, seu estômago ronca. Ao que parece, ele não tem uma companhia que possa preparar instantaneamente sua comida, então ele cozinha suas próprias refeições, e ele realmente gosta disso. Depois de se encher com uma deliciosa guloseima, ele decide terminar o jogo que havia deixado ontem. Falando sobre viver sua melhor vida, o anjo permitiu que ele mantivesse os mesmos aparelhos que usava em sua vida anterior. Além disso, ele também tem acesso aos mangás e animes que tinha antes. De assistir filmes e jogar jogos em seu próprio teatro, ele está vivendo o sonho da maioria dos espectadores que assistem a este vídeo. Dito isso, ele quer explorar mais o que o castelo tem a oferecer. Mudando para um breve flashback, Tak era uma pessoa muito ocupada como marinheiro quando ainda estava vivo, tanto que nunca tirava uma folga. Isso até um anjo, ou mais precisamente, um erro honesto de um anjo, o fez perceber o que ele estava perdendo durante toda a sua vida. Passeando pelo castelo, parecendo um parque temático, todos os dias de Tak são como domingo. De dar um mergulho em sua própria piscina e ajudar os robôs no campo a jogar sem parar e assistir filmes sem parar, ele de repente acorda se sentindo um pouco sombrio. Pelo que parece, suas rotinas repetitivas estão aos poucos cobrando seu preço. Na piscina, ele encara o céu, se perguntando há quantos dias está ali e o que mais pode fazer para se entreter. Morto de tédio, ele se joga na água, esperando ao menos ter alguém para conversar. Enquanto deseja encontrar outro humano, Astro simplesmente fica ali parado diante dele, sem se incomodar. Minutos depois, ele volta para a sala de controle com uma coisa em mente: procurar por um continente onde o dragão possa ter vivido. Claro, em vez de encontrar outro monstro mítico, ele deseja encontrar seres inteligentes. Para sua surpresa, um continente aparece diante de seus olhos, e ele não consegue conter suas emoções. Além disso, ele avista um cavalo inconsciente ao lado de uma carruagem destruída. Ao perceber que a civilização existe em seu novo mundo, Tak chora copiosamente. Falando nisso, alguns humanos semelhantes a cavaleiros entram em cena. Vê-los todos cobertos de armaduras lhe dá uma ideia da civilização que seu novo mundo possui. Como em um filme de fantasia, uma bela garota, do nada, aparece, correndo ao longo da costa, até que seus perseguidores a alcançam, deixando-a em pânico enquanto ela fica na beira de um penhasco. Vendo isso, Tak se lembra de um programa de suspense de terça-feira. Não demorou muito até ele perceber que já tinha visto a mesma cena antes, e não gostou do final. Sem vontade de apenas ficar ali e assistir a garota morrer, ele pede ajuda a Astro. Gritando com todas as suas forças, ele se dirige à garota como aldeã número 1, implorando para que ela não morra. Enquanto isso, os cavaleiros pedem à garota que desista e se entregue. Ela se recusa e ameaça se machucar caso eles se aproximem mais.
No entanto, os cavaleiros apenas começam a rir, afirmando que levarão seu corpo sem vida de volta para satisfazer o entretenimento das pessoas com sua figura atraente. Tremendo, ela decide pular do penhasco, deixando os cavaleiros inquietos. Um deles reitera que ela deveria se render calmamente, e promete que ela não será tratada com dureza. A garota sabe muito bem que estão mentindo, então ela se recusa novamente, enfatizando que não há como voltar atrás. Os cavaleiros tentam entrar em sua mente, dizendo que eventualmente a encontrarão não importa onde ela se esconda. Portanto, ela não tem outra opção senão ceder. Enquanto ela tenta se defender, algo chama a atenção dos cavaleiros. Assim que a garota vira as costas, ela vê o castelo voador. Os cavaleiros não conseguem acreditar no que veem, enviando um deles correndo para relatar a ilha flutuante ao reino, sem se abalar com o castelo misterioso. Um cavaleiro lança sua espada na direção da garota, para finalmente resolver o problema de uma vez por todas. Felizmente, Astro chega a tempo de salvar a garota, ainda processando seus pensamentos e emoções. Ela observa que nunca viu um golem como Astro, especialmente descendo do céu. Contra sua vontade, Astro a carrega enquanto ela tenta se soltar de seu aperto. Um cavaleiro tenta levar a garota embora, apenas para ter sua espada destruída ao atingir o corpo do golem. Astro consegue levar a garota embora de seus perseguidores. Ao mesmo tempo, Taki se sente aliviado por terem conseguido salvá-la. Enquanto imagina estar dentro de um filme de suspense. Ao ouvir a chegada de Astro dentro da sala, ele de repente se sente tenso porque está prestes a ver outro humano depois de um tempo. Ele agradece a Astro e prossegue para cumprimentar a garota, perguntando se ela fala japonês. A aldeia número 1 então cai sobre ele, aparentemente inconsciente depois do que aconteceu. Ao observar as características da garota, Taki nota uma estranha cicatriz em seu braço direito, deixando-o pensando sobre sua verdadeira identidade. Em um momento, eles a levam para a sala médica, onde ela é colocada dentro de um leito médico que se parece com uma cama de bronzeamento. Por um segundo, Taki pensou que Astro prefere garotas bronzeadas por causa da máquina. Enquanto ela começa a olhar para ele com olhares de fúria, ele deixa claro que está apenas brincando e que devem se concentrar em monitorar a condição da garota. Uma vez que o teste é feito, Taki descobre que ela não está doente de forma alguma, além de descobrir que ela tem apenas 16 anos. Ele perde a cabeça quando o resultado médico também mostra suas impressionantes estatísticas vitais. Antes que as coisas saiam do controle, ele faz o possível para pular os outros detalhes pessoais dela. Ele então percebe que ela está desnutrida, o que o leva a preparar refeições nutritivas para sua companheira recém-encontrada. Ele pede a Astro que chame sua atenção assim que ela acordar. Enquanto isso, a garota sonha com um selo ardente prestes a tocar sua pele. Enquanto ela pede ao pai que a ajude, ela acorda com lágrimas nos olhos, ofegante. Ela olha ao redor, confusa com o ambiente. Sem nada familiar à vista, ela começa a pensar se está na vida após a morte. Olhando para sua cicatriz, ela está convencida de que ainda está viva, enquanto lembra dos eventos que aconteceram no penhasco. Afundada na autopiedade, ela chora e se culpa por ser uma covarde. De repente, a porta de seu quarto se abre, empurrando Astro para fora. Ao ver o golem novamente, ela se pergunta se o mago que o controla está por perto. Ao implorar por sua vida, Astro estende a mão, deixando-a confusa. Ao perceber que Astro não apresenta sinais de agressividade, ela pega sua mão e o segue. Astro a leva para os outros golems, chocando-a ao ver a quantidade deles. Ela pensa na possibilidade de que eles possam estar se preparando para uma guerra. Ela observa que um golem é um poder em si mesmo, porque é feito por um mago para ser uma arma de guerra. Apenas alguém com uma quantidade enorme de magia será capaz de criar e controlar um golem, muito menos um grande número de sua espécie. Ela acrescenta que mesmo que todos os magos da corte do reino se unam para criar golems, eles provavelmente só conseguirão criar uma dúzia deles. Assim, nem mesmo o Império de Brow será capaz de produzir o número de golems que estão diante dela. Desde questionar quantos magos os estão controlando até onde ela está, ela pergunta pela identidade de Astro, mas sem sucesso. Enquanto isso, na cozinha, acompanhado por 2 robôs, Taki pondera sobre a ideia de que pode ficar popular com as mulheres se for bom na cozinha. Por esse motivo, ele começa a superpensar, a ponto de temer que a garota possa interpretar mal suas ações. Como alguém que nunca cozinhou para uma garota, especialmente para alguém de uma civilização diferente, ele pensa no melhor prato que pode preparar com os ingredientes de seu mundo anterior. Depois de refletir um pouco, ele decide fazer macarrão. Além disso, ele vai fazer uma salada com os legumes recém-colhidos do jardim e um prato de carne. Pouco depois, o alarme dispara, fazendo-o pensar que a garota já pode estar acordada. Como esperado, ele a encontra fora da cozinha.
Ele a cumprimenta entusiasticamente, mas ela parece assustada com sua presença. Ela corre para se esconder atrás de Astro enquanto Taki explica que não tem intenções maliciosas. Ele deixa claro que um robô trocou suas roupas sujas. Ainda se escondendo, ela pergunta se ele é um mágico. Com os olhos brilhando de excitação, ele quer ter certeza de que ouviu certo. Ele também se sente aliviado por poderem se comunicar em japonês. Olhando por entre o braço de Astro, ela pergunta por que foi trazida para o lugar dele. Ela então diz a ele que está quebrada. O que leva Taki a esclarecer o mal-entendido de que sua situação não é um caso de sequestro. Ele enfatiza que só a ajudou porque ela parecia estar em apuros. Ele também deixa claro que ordenou a Astro que a resgatasse. Ele pede desculpas pelo inconveniente que causou, mas a garota diz que ele não precisa. Ele afirma que entende porque ela está sendo cautelosa depois do que passou com os bandidos e acordar no quarto de outra pessoa. Conforme começam a se aproximar um do outro, Taki pede o nome dela depois de se apresentar. Ela se apresenta como Isla, uma garota camponesa normal. Nesse momento, um robô interrompe a conversa deles, fazendo-o perceber que esqueceu que ainda está cozinhando. Ele então pede a Isla para ir para o salão de jantar primeiro enquanto ele termina de preparar a comida. Pela primeira vez em um tempo, ele compartilha a mesa de jantar com alguém que pode comer a comida que ele cozinha. Ele começa a se encher enquanto Isla puxa lentamente alguns fios de macarrão. Isla. A expressão em seu rosto diz tudo quando ela dá a primeira mordida. Assim, ela começa a devorar a comida, deixando Taki dizer que ainda há bastante macarrão se ela quiser mais. Ela reflete rapidamente sobre seu comportamento e pede a ele para comer em vez disso. Ela expressa sua gratidão a Taki não apenas por salvá-la, mas também por lhe dar comida. Ela também pede desculpas por tratá-lo rudemente. Aqui ele responde que está tudo bem. Depois disso, ela pergunta quantos mágicos estão vivendo em seu lugar. Com uma expressão desanimada, ele confessa que está sozinho o tempo todo, e seus companheiros nem conseguem falar com ele. Isla pergunta se isso significa que ele está controlando os robôs e golems sozinho. Ele confirma sua suspeita, revelando que os controla com um painel de controle. Falando consigo mesma, ela se pergunta sobre a quantidade ridícula de magia que ele possui para ser capaz de realizar um feito como esse. Ela também está tendo dúvidas se ele é apenas um humano comum. Pensando que Taki possui um poder imenso, ela curva a cabeça, dirigindo-se a ele como o grande mago. Em retrospectiva, ele está convencido de que a magia realmente existe em seu novo mundo. Seguindo a afirmação de Isla e a aparição do dragão, ele deixa de lado compartilhar a verdade sobre sua reencarnação para o mundo deles para não assustá-la. Naquele instante, ele percebe que os golems e robôs não funcionam por causa de eletricidade ou energia. Quando a noite chegou, Taki acompanhou Isla até seu quarto. Ela não consegue parar de expressar o quanto está agradecida por sua gentileza, prometendo retribuir o favor um dia. Ele então mostra a ela o banheiro e dá instruções sobre como o vaso sanitário funciona. Por curiosidade, ela aperta um botão e água quente jorra. Ela observa que é a primeira vez que vê algo assim, já que não tem um desses de volta ao Palácio Real. Ouvindo isso, Taki começa a questionar sua afirmação de ser uma garota camponesa normal. Com quase tudo novo para ela e a beleza do céu noturno, ela parece satisfeita por estar dentro do castelo. Ele compartilha que ela sempre pode apreciar a vista porque estão voando afinal de contas. Ela se apoia na janela e descobre que ele não está inventando. Tremendo de medo, ela pergunta como diabos ele consegue fazer uma ilha flutuar. Um silêncio constrangedor toma conta do ar até que ele finalmente quebra o silêncio e confessa que ele mesmo não faz ideia. Algum tempo depois, ela se voluntaria para ajudar Taki a lavar a louça, fazendo um pouco de bagunça. Ele também leva Isla para sua primeira experiência no cinema, acompanhada perfeitamente por um pouco de pipoca. Ele dá a ela um rápido tour pelo seu lugar, e ver os robôs cuidando de seu jardim a diverte. Enquanto ela mostra um sorriso fofo, Taki não consegue deixar de se sentir feliz. Aparentemente, ela está com ele há algum tempo agora, e ela está se acostumando ao jeito dele de viver. Sem mencionar que ela se tornou animada. No final, ele não conseguiu se obrigar a perguntar a Isla por que ela estava sendo perseguida por alguns cavaleiros, e qual é o problema com sua cicatriz. Embora ele espere que ela confie nele sobre isso, ele lembra que sua prioridade máxima é devolvê-la à sua família. Dito isso, enviá-la de volta significaria que ele se sentiria sozinho novamente. Preso em um dilema, Isla se diverte com os robôs. Para o cardápio do dia, a dupla colhe vegetais do jardim para misturá-los com um pouco de carne. Falando deste último, ela pergunta onde ele adquire a carne, já que ele não tem nenhum animal doméstico em primeiro lugar. Em vez de compartilhar como ele obtém a carne, ele diz a Isla que há coisas que ela é melhor não saber. Isso a deixa ainda mais curiosa, mas ele se recusa a revelar tal processo. Logo depois, um som de zumbido os interrompe. Eles vão para a sala de controle, onde Taki descobre que encontraram uma vila.
Olhando de perto, uma carruagem parece estar com pressa sem motivo aparente. Isso até que alguém com um rabo e um par de orelhas triangulares aparece, aparentemente sendo perseguido por um humano. Aterrorizada, Isla murmura que estão testemunhando uma caçada de homens-fera. Ela afirma que os homens-fera estão sendo vendidos como escravos por um alto preço. Ouvindo isso, Tak não consegue acreditar que a terrível escravidão não é apenas coisa do passado, mas está realmente acontecendo em seu novo mundo. Segurando o braço dela, Isla o chama e suplica que ele salve a pobre mulher-fera. Apesar de se sentir envergonhada de pedir sua ajuda depois de tudo que ele fez por ela, ela não pode ignorar o que está vendo. Embora ele esteja totalmente ciente de que não é o poderoso mago que ela pensava, ele acredita que pode conseguir novamente, assim como quando a salvou. Com uma garota correndo pela vida ao fundo, Tak ordena a Astro que os ajude novamente. Ofegante, a mulher-fera reúne todas as suas forças restantes para fugir de seus perseguidores, mas seu pé fica preso em correntes. Ela se levanta enquanto tenta se defender, mas o homem facilmente a domina. Ele contém seu corpo enquanto ela implora para que a deixe ir. Dois homens chegam à cena, com um deles ameaçando o cara loiro de que, se o preço da mulher-fera baixar, ele cortará sua recompensa. Ele afrouxa um pouco o aperto enquanto pede pelo selo de escravidão, alegando que a garota é impertinente. Ele exige que usem o selo imediatamente para lembrá-la de que ela é sua mercadoria. Ele ameaça deixar uma marca em seu rosto para que todos saibam facilmente que ela é uma escrava. Enquanto ela protesta contra suas atrocidades, alguém derruba um de seus aliados. Astro faz sua grande entrada, deixando os dois caras perplexos com sua súbita aparição. Eles tentam procurar pelo mágico controlando Astro, mas antes que possam se mover, ele faz o cara de cabelo escuro voar pelo ar. Enquanto agarra o cara loiro, assim que Astro está prestes a esmagar sua cabeça, Taki interfere, dizendo que o alvo já desmaiou. Jogando o homem de lado, Astro recebe outra ordem, para correr atrás da carruagem, possivelmente carregando mais homens-fera. A garota grita sobre seus pais e outros ainda dentro da carruagem. Felizmente, Astro consegue pegar os culpados e salvar os outros homens-fera. Enquanto Taki ainda se recupera do quase assassinato de um humano por Astro, Isla fica frenética quando vê o selo de escravidão. Ele imediatamente pergunta se ela está bem, para o que ela responde fraca e afirmativamente. Após se recuperar de ficar momentaneamente chocado, ele agradece a Tak por sua ajuda. Ela também menciona que espera que os homens-fera sobreviventes não tenham recebido os selos de escravidão. Sem entender o que ela está dizendo, ele pergunta sobre isso. Isla declara que não apenas os homens-fera, mas também humanos com selos de escravidão serão tratados como uma coisa. Ela acrescenta que o selo é prova de que os marcados serão vendidos como escravos, e sempre devem obedecer a seus mestres. Eles terão a cicatriz pelo resto de suas vidas e serão privados de qualquer direito como pessoa. Além disso, os traficantes de escravos usariam o poder mágico incorporado no selo para que seus alvos não pudessem se mover livremente. Em suma, eles não têm liberdade. Uma vez vendidos, o direito do selo seria transferido e eles viveriam suas vidas como escravos até o último suspiro. Se desobedecerem às ordens de seus mestres, o selo os punirá, ou pior, encerre suas vidas na hora. Enquanto Tak está horrorizado ouvindo sua revelação, Isla continua, afirmando que os escravos que vão contra seus mestres são chamados de produtos defeituosos. Cansado da cruel realidade, ele resolve oferecer-lhes abrigo em sua ilha flutuante. Com muitos espaços não utilizados, ele acha que é melhor usá-los para ajudar os menos afortunados. Depois disso, ele nota que a garota que resgataram desmaiou. Mudando sua atenção para a carruagem, mais homens-fera entram em vista. Tak pergunta se estão bem enquanto Isla não suporta ver o tratamento desumano que estão recebendo. Antes que a situação seja mal interpretada, ela imediatamente diz aos homens-fera sobre Tak como um grande mago com intenções puras. Ela enfatiza que ele é quem o salvou, incluindo ela. À beira das lágrimas, ela garante a todos que ele é uma pessoa gentil. Taki atribui o crédito de tê-lo salvado a Astro e menciona que não tem nenhuma arma consigo. Ainda se sentindo cauteloso, um dos homens-fera se manifesta e se apresenta como Bart. Como ele não ouviu falar de Taki sendo chamado de Grande Mago, ele diz diretamente que ainda não pode confiar nele. Portanto, ele pede que prove seu valor para ganhar sua confiança. Enquanto Bart compartilha o mesmo olhar que Astro lhe dá, Tak se pergunta como pode conquistar a confiança deles. Bart continua questionando o castelo voador, ao que Tak diz que instruiu Astro a trazê-los para seu lugar para escapar dos traficantes de escravos. Ele então lista todas as coisas atrativas que seu castelo flutuante pode oferecer para convencer os homens-fera a viverem lá. Um dos destaques de seu discurso é o fato de que eles podem cantar a noite toda sem que nenhum vizinho fique bravo com eles. De repente, Bart rompe em risos, pegando Tak desprevenido.
O primeiro diz aos outros Homens-Fera que o MC não os venderia ou algo assim. Em pouco tempo, eles começam a se sentir menos tensos. Bart continua sua conversa com Tak enquanto se desculpa por seu comportamento rude. Ele diz que entende porque eles passaram por muitas coisas afinal. Para evitar encontrar-se com traficantes de escravos, Tak pede a eles que vivam em seu castelo, garantindo-lhes seu sustento. Bart expressa sua gratidão por sua generosidade, mas ele recusa, afirmando que eles são guardiões do santuário, já que seus ancestrais protegem a floresta e o santuário há gerações. Bart recusa sua oferta para cumprir seu dever. Bem, Tak fica impressionado com ele. Ele acrescenta que eles geralmente não têm problemas em lidar com os bandidos até que um de seus membros da família foi feito refém. O avô interrompe e pergunta a Bart sobre seu plano com os Homens-Fera que foram marcados com os selos de escravidão. Com a ameaça dos traficantes de escravos voltando e com o poder de restringir os marcados, é seguro dizer que eles não poderiam viver em paz. Uma vez que capturaram outro refém, eles temem que o que aconteceu antes se repita. Bart declara que os protegerá a todo custo. No entanto, não é como se houvesse apenas alguns traficantes de escravos que eles podem facilmente afastar. Enquanto eles estão divididos entre abandonar seu dever para proteger suas vidas e voltar para proteger o santuário, Tak os assegura que sempre podem visitar a floresta. Como alguém que foi separado de sua família, Tak sabe que é o mínimo que pode fazer para ajudar a amenizar o fardo deles. Curiosamente, assim que começaram a resolver as coisas, Mare, a garota anterior, recupera a consciência e ameaça matar Isla caso Tak se recuse a libertar seus entes queridos. Bart grita com Mare, enfatizando que ela está ameaçando aqueles que o salvaram. Enquanto ela ainda está tendo dúvidas sobre eles serem traficantes de escravos, Bart reitera que eles são seus salvadores, Tak e sua esposa. Ele esclarece imediatamente o mal-entendido, afirmando que são apenas companheiros de quarto temporários e que planeja enviá-la de volta para a sua família. Isla tenta se recompor enquanto Mare finalmente a solta. Tanto Bart quanto Mare pedem desculpas pelo comportamento injustificado da última. E assim como Tak, Isla diz a Mare que entende como ela agiu e que ela só queria proteger sua família. Enquanto tenta confortá-la, ela irrompe em lágrima. Mais tarde, Tak anuncia que todos que desejam voltar para a floresta devem subir na carruagem e Astro os levará. Mare então percebe que Tolene, sua mãe, não está indo com eles. Bart revela que sua esposa foi marcada pelo selo e que tê-la longe era a melhor opção deles para proteger o santuário. Mare tenta argumentar com ele até que ela exclama que ficará no castelo com sua mãe. Ele tenta convencer a filha e escolher ficar com ele, mas ela já tomou uma decisão. Tak intervém, dizendo que não tem problema com Mare ficando no castelo. Bart tenta apelar para as emoções de sua filha, apenas para vê-la se enrolando em Tolene. Tak murmura que eles voltarão para a floresta em cerca de 3 meses. Ouvindo isso, a imagem forte de Bart muda rapidamente quando as lágrimas começam a correr por suas bochechas. Por fim, ele se despede temporariamente de sua esposa e filha. Nesse momento, Tolene e os outros 3 Homens-Fera se ajoelham no chão e abaixam a cabeça para expressar sua gratidão a Tak. Sobrecarregado pelo tratamento que está recebendo, ele pede que hajam casualmente ao redor dele. Depois de declarar seu nome, Tolene apresenta seu irmãozinho Lant, sua irmãzinha Sunny e, por último, sua filha problemática. Ela observa que Mare pode ser meio garota-moleque, mas é uma menina muito boa. Tak então percebe seus ferimentos, então ele os leva para a sala de tratamento médico para serem tratados. Enquanto eles presumem que ele usaria magia, ele apresenta a mesma máquina que usou para a Isla. Para evitar ser bombardeado com perguntas, ele afirma que a sala médica funciona como mágica de certa forma. Minutos depois, a ferida de Mare está curada, embora a máquina tenha detectado que ela está carente de vitaminas. Isla verifica seus dados pessoais e fica chocada ao descobrir que o sistema também exibe suas estatísticas vitais. Com a boca aberta, Tak diz a ela que não tem controle sobre os dados, e que eles apenas apareceram durante seu monitoramento. Enquanto ele tenta se explicar, os Homens-Fera exibem reações mistas. Para sair da situação embaraçosa, Tak sugere que é hora de comer. Todos se voluntariam para ajudar, incluindo Tolene, que menciona que eles precisam preparar muito por causa dos outros magos. Assim, Tak se explica novamente, já que eles não conseguem acreditar que seu poder é suficiente para manter uma ilha inteira flutuando. Depois disso, os Homens-Fera colhem vegetais suficientes e cozinham juntos, poupando Tak do trabalho de fazer tudo sozinho. Uma vez na sala de jantar, o duo está prestes a começar a comer até notarem os Homens-Fera rezando, e então se juntam a eles. Eles se apaixonam pelo sabor do prato que estão comendo pela primeira vez. Dito isso, eles não parecem gostar do arroz que Tak preparou sozinho, o que o deixa decepcionado.
Enquanto ele está sendo excessivamente dramático, Isla lembra suas palavras de que logo a enviará de volta para casa. Depois da refeição satisfatória, os homens-fera passeiam pela fazenda onde veem os vegetais. Eles também se deparam com os robôs que ajudam no campo e realizam tarefas simples ao redor do castelo. Enquanto descobrem mais sobre o local e conhecem os golems, não conseguem deixar de elogiar o poder mágico de Taki. Por um momento, ele pensa em revelar a verdade sobre sua reencarnação, mas não sabe por onde começar. Tolin chama sua atenção e pede que ajudem no campo, mas ele diz que está tudo bem. Lant intervém, exigindo que pelo menos lhes dê algumas tarefas para retribuir sua bondade. Ao vê-los desesperados, ele aprecia suas intenções e decide deixá-los trabalhar com os robôs. Logo depois, Taki pede a Isla para dar uma volta com ele por um tempo. Antes de partirem, Tolin diz a Lant que tem a sensação de já ter visto Isla antes. Em outro lugar, Taki compartilha com Isla que está feliz porque todos começaram a se sentir em casa, e ela menciona que seus novos amigos serem gentis é um bônus. Ele então a leva para a sala de controle e apresenta a grande cidade que encontrou. Ele pergunta se ela está familiarizada com o lugar com 2 torres. Ela diz que pode ser a cidade de Vish, localizada mais ou menos no meio do Império Brow, com as torres como seu símbolo. Segundo Isla, o Império Brow é um grande reino hostil contra o Reino Atli, o reino em que ela costumava viver. Eles costumam invadir pequenos reinos para obter novos súditos à força. Para piorar as coisas, eles têm crescido rapidamente em força. Embora pareça assustador, Taki menciona o reino Adol e pergunta a Isla sobre ele. Com um semblante sério, ela admite que é um reino pequeno, e ela costumava viver em uma cidade bem próxima à fronteira do Império Brow. Ele então a agradece por compartilhar coisas sobre sua vida, o que lhe dá um sopro de ar fresco como alguém que viveu sozinho por bastante tempo e mal conhece algo sobre seu novo mundo. Isla diz que suas palavras não são adequadas para um grande mago, mas ele não se importa com isso. E assim, ele agradece mais uma vez por toda sua ajuda desde o primeiro dia. Vendo-o sorrir de orelha a orelha, Isla afirma que não é digna de ser tratada assim. Antes que ela expresse sua opinião sobre isso, Taki tenta saber o que ela pensa sobre alguém voltar à vida após a morte. Suando frio, ela pergunta se ele está prestes a contar uma história assustadora. Com sua expressão temerosa, Taki decide não discutir o assunto mais profundamente. Sentindo-se cansado, ele se preocupa que um dia, seus novos companheiros o peçam para demonstrar seu poder mágico. Justo então, o sistema detecta um objeto se aproximando à frente. Enquanto ele espera ver outro dragão, seus olhos se abrem quando uma pessoa voando aparece em sua visão. Ayla diz que o homem está usando magia de voo e Taki vê em primeira mão um verdadeiro mago. O homem chama alguém de Sua Majestade, pedindo-lhe para se proteger. Um velho assustador aparece na tela e com um sorriso malicioso, é o suficiente para arrepiar sua espinha. Algumas horas atrás, o Império foi alertado quando viram um objeto voador não identificado indo em direção à sua localização. Um homem de meia-idade, junto com um cavaleiro, relatou imediatamente o incidente ao Imperador. O Imperador pediu para verificar se a entidade voadora não era um mago usando magia de voo ou um objeto voador. Após confirmar que era o último, o velho homem exibiu seu sorriso malicioso característico. Então ele perguntou sobre a velocidade do objeto voador, sendo informado que ele alcançaria a capital imperial até amanhã. Em vez de se sentir ameaçado, o imperador parecia excitado para enfrentar o convidado não convidado. Ele chamou a Efa, um mago elfo, e ordenou que ele reunisse todos os seus subordinados e se preparasse para voar para receber o objeto voador pessoalmente. Ele enfatizou que os acompanharia para verificar a veracidade da situação. Alguém tentou protestar contra a resolução de Sua Majestade, preocupado que a situação urgente pudesse colocá-lo em perigo. O imperador olhou para ele ameaçadoramente enquanto perguntava por que ele ousaria ir contra sua decisão. Ele tentou esclarecer o mal-entendido, mas o imperador não estava disposto a ouvir, então ordenou aos cavaleiros que o tirassem de sua vista. Enquanto as damas se divertiam assistindo o homem sofrer, o outro mal conseguiu reunir seus sentidos quando o velho homem enfrentava seu destino trágico. Afa, por outro lado, permaneceu calado enquanto o imperador observava o espetáculo maligno. De volta ao presente, o imperador não só descobre que o objeto voador é real, mas também vê uma ilha voadora com um castelo. Em lágrimas, ele murmura que é lindo e que o quer para si. Ele rompe em risadas maníacas, gritando que o quer tão desesperadamente. Observando o velho na tela, Taki ainda não tem ideia do novo problema que está prestes a enfrentar. Dando uma impressão diferente, ele olha para Afa, chamando-o de um cara de orelhas compridas e atraente. Falando sozinho, ele acredita que existem mais raças com as quais ele ainda não se deparou. Enquanto isso, Isla não consegue acreditar ao ver o imperador. Enquanto ela começa a perder a compostura, revive o trauma que sofreu pelas mãos do reino. Taki corre para verificar como ela está.
Em lágrimas, ela mal consegue articular palavras ao pedir hesitante por sua ajuda novamente, como alguém que não merece sua gentileza. Antes que ela perceba, desmaia nos braços de Astro. Taki ordena que o golem a leve imediatamente para a sala médica. Vendo-a aterrorizada, ele se pergunta se há mais sobre o velho do que sua aura sinistra. E é isso. Dito isso, ele está convencido de que tem todos os requisitos para ser um vilão típico. Ao se aproximar do Império Brow, Taki percebeu que deveria ter previsto isso, já que qualquer reino que detectasse um objeto voador misterioso ficaria alarmado. Lutando para acalmar seus nervos, ele acredita que os golems e a barreira protegendo o castelo serão suficientes para mantê-los seguros de qualquer ataque. Depois de derrotar um dragão, ele tenta se convencer de que vai superar outra ameaça. Embora desta vez, ele esteja enfrentando humanos. Mare verifica freneticamente Isla inconsciente, e Tak só pode dizer que ela pode ter se esforçado demais. Sunny menciona a chegada do mago que poderia ter afetado Isla, mas Lan diz a todos que ele já desceu. Tak comenta que o mago pode ter sido enviado pelo Império Brow para espioná-los, deixando-os em pânico. Para tranquilizá-los, ele declara que ficarão bem desde que estejam dentro do castelo. Desnecessário dizer que os Beasmen acreditam em suas palavras, afinal, ele é o grande mago. Com o ânimo renovado, Taki não pode decepcioná-los. Mais tarde, ele visita Ayla na sala médica e percebe que ela ainda está chorando. Ele promete proteger todos que decidiram viver com ele. Também promete a si mesmo que trará Ayla de volta em segurança para sua casa, embora vá sentir falta dela. Sendo a única pessoa que pode operar o castelo e controlar os golems, Taki se pergunta se pode lidar com o tremendo poder. Sabendo muito bem que apenas pensar nisso não ajudará, ele decide agir e deixa a monitoração de Ayla para Astro. Na sala de controle, ele estuda as funções do sistema ao abrir todos os programas. Para sua surpresa, o castelo tem muito a oferecer a ele que ele acha quase impossível aprender tudo. No entanto, ele não tem intenção de relaxar, pois está ansioso para se familiarizar com todas as suas funções. Motivado a proteger a felicidade de todos, ele quer que a diversão dure para sempre. De volta ao seu quarto, Isla finalmente acorda, e o primeiro pensamento que lhe vem à mente é sua covardia. Sem tempo para se sentir culpada, ela procura por Astro e Tak até que vê este último na sala de controle roncando. Ele murmura então que protegerá todos e que o castelo é o refúgio deles. Ela volta à realidade e procura algo para cobri-lo. Astro aparece e entrega um cobertor, que ela enrola no corpo de Taki. Tocando sua cabeça, ela agradece a ele por seus esforços. Mudando para o Império, o Imperador não para de dizer que o castelo flutuante deve estar em sua posse custe o que custar. Ele chama Afa e o comanda a levar seus homens para alcançar o castelo. Ele exige que o mago cumpra a tarefa não apenas para agradá-lo, mas também a sua família, os elfos inteiros. Antes de partir, o Imperador lhe entrega um anel que chama de Tesouro Nacional em sua representação. Em troca de subjugar o castelo, promete a Aefa considerá-lo como cidadão de primeira classe. Ele aceita o anel com prazer e declara que fará o seu melhor para corresponder às expectativas. Logo após sair do Imperador, Aefa encontra alguém que afirma que o Imperador quer um novo brinquedo ao invés do que ela preparou, conhecido como General Violet. Ela explica que o Reino Atli é o novo brinquedo ao qual se refere como uma oferta em um futuro próximo. Então, ela pergunta sobre o status de sua investigação do castelo voador. Afa admite que o alvo deles usa uma magia complexa que ele nunca viu antes. Quando ele menciona o golem presente no castelo, Violet lhe diz que despertou seu interesse. Ela anuncia que, não importa quão avançadas sejam as tecnologias do inimigo, elas não vencerão contra o golem do Império, que ela chama de o mais forte do mundo. Enquanto isso, Tak ainda está roncando devido ao excesso de trabalho. Assim que ele acorda, volta aos negócios, mas luta para lembrar todas as funções do castelo. Enquanto isso, Isla leva os Beasmen para um passeio. Ela os guia até a planta de purificação de água, o armazenamento de grãos e o moinho onde os golems produzem farinha. Pela milésima vez, eles se perguntam quantos golems Tak controla de uma só vez. Mare aponta para um prédio específico, mas Isla apenas repete suas palavras de que há coisas que é melhor não saberem. Isso apenas intensifica sua curiosidade, já que Mare pensa que Tak poderia estar escondendo ferramentas mágicas secretas dentro do prédio. Olhando para a fazenda, ela pergunta onde estão o gado, mas não recebe resposta. Depois de um tempo, eles encontram a aconchegante piscina. Eles não conseguem conter a excitação para mergulhar seus corpos na água morna. Dentro da casa, escolhem roupas de banho que melhor se adequam a eles, embora algumas roupas sejam um pouco reveladoras. Mare então pede a Isla que se junte a eles, mas ela abaixa a cabeça até que sua visão periférica percebe Tolin olhando para ela. Ela se aproxima dela e pergunta se ela odeia a marca de escravo, chocando-a. Tolin diz que deve ter sido marcada como escrava, mas não tem vergonha de si mesma e não tem intenção de ser uma.
Ela observa que estão vivendo no castelo de Tak, afinal, onde podem viver livremente como cidadãos normais. Embora sua vida como guardiã do santuário da floresta tenha acabado, ela encontra um novo propósito, e esse é retribuir a gentileza de Tak. Mais tarde, os Beasmen trocam de roupa de banho e aproveitam para nadar na piscina. Isla se junta a eles, ostentando um traje chamativo, surpreendendo não apenas o garoto do grupo, mas também as mulheres. Assim, os pensamentos intrusivos de Mare ganham força enquanto ela toca suas melancias. Como um homem de cultura, Lant imediatamente vira as costas, se sentindo culpado e, ao mesmo tempo, satisfeito com a visão. Sentindo empatia por Isla, Tolene menciona que ela deve ter passado por muita coisa como eles. Mesmo assim, Mare diz a ela que a marca de escravo não significa nada dentro do castelo, então ela não deve se preocupar com isso. Com Tak os tratando como iguais, independentemente de seu status ou raça, Mare não poderia pedir mais nada. Ser aceita por alguém com uma marca de escravo é uma coisa, mas com Mare, que não é um deles, abraçando-a completamente é outra. Isla afasta suas preocupações para aproveitar o momento. Esperando ficar no castelo e se divertir com todos, ela pede a Astro que também cuide dela. Astro estende a mão e ela aceita com prazer. Com o mesmo sentimento, Taki os observa o tempo todo sorrindo. Na hora do almoço, eles compartilham udon e um pouco de carne mergulhada em molho de soja. Eles gostam muito, enquanto conversam sobre os temperos. Lance de repente pergunta a Ala se ela está relacionada à realeza do reino adulto. Ela tenta agir naturalmente, mas sua expressão diz o contrário. Lance observa que a família real do reino adulto tem cabelos vermelhos como sua assinatura. Embora não seja garantia de que todos com cabelos vermelhos estejam relacionados a eles. Ela repreendeu seu irmão por fazer uma pergunta insensível, mas ele enfatiza que está apenas curioso. Conforme começam a discutir, Tolene os comanda a parar de brigar na frente da comida. Com os lábios tremendo, Ayla pede desculpas enquanto sai da sala de jantar. Taki a chama, apenas para ser ignorado. Ele pede aos Beasmen que terminem sua refeição enquanto corre atrás dela com Astro. Em pouco tempo, alcançam-na. Mas tudo que ela consegue dizer é desculpa enquanto chora. Taki deixa claro que não perguntará nada que ela não queira mencionar. Ele também diz que não se importa com o passado dela e que devem voltar com os outros antes que a comida esfrie. Astro guia o braço de Taki, fazendo-o estender a mão. Para o toque final, ele o acompanha com um sorriso. Isla pega sua mão, e suas lágrimas não param de cair. Naquele momento, ela confessa que tem mentido para ele o tempo todo. Ela finalmente revela que não é apenas uma garota da vila, mas a princesa do reino de Atle. Uma pecadora desprezível que traiu seu próprio país, mergulhando mais fundo no passado de Isla além de ser parte da família real. Ela viveu uma vida pacífica dentro dos muros do castelo. Ela era uma dançarina graciosa e todos a admiravam por seu talento, embora ela sentisse que não merecia seus elogios. É claro que as pessoas ao seu redor acreditavam que ela estava apenas sendo modesta. Tudo parecia bem e tudo até que sua vida pacífica encontrou um fim abrupto. O rei convocou sua filha e informou que o quarto príncipe do Império Bro enviou uma carta, ou mais especificamente, um pedido de casamento. Esperando escapar do problema, Isla afirmou que o quarto príncipe já tinha mais de 15 esposas. O rei então enfatizou que os números haviam diminuído. Enquanto ela desejava que seu pai a ouvisse, ele disse que seu casamento não estava em discussão. Ela se casaria pelo bem do reino. Ele exigiu que Isla cumprisse seu dever, deixando claro que não aceitaria sua recusa. Portanto, ela só podia dizer que entendia a situação. À medida que a notícia de seu casamento se espalhava como fogo, os servos a parabenizavam. Por tudo isso, ela admitiu que não queria se casar com alguém que nunca havia conhecido antes. Quando perguntada sobre o tipo de pessoa que seu noivo era, ela disse que só sabia que ele tinha muitas esposas. Isso a deixou mais preocupada, pois não sabia se daria bem com elas. Para tentar animá-la, os servos garantiram à princesa que a acompanhariam para que ela não se sentisse sozinha. Foi então que ela recebeu um presente do quarto príncipe. O mensageiro disse que era um anel para celebrar seu noivado. Sentindo-se emocionada, os servos instaram Isla a abrir o presente ali mesmo. Para o horror deles, um anel ainda preso a um dedo decepado deu as boas-vindas à sua visão. Como se nada tivesse acontecido, o mensageiro tirou uma carta e a leu. A carta dizia que o quarto príncipe se sentia nas nuvens em dar as boas-vindas a alguém como Isla em seu castelo. Por esse motivo, ele enviou um de seus tesouros, já que o último destinatário não poderia mais ser útil. Ele ressaltou que aguarda ansiosamente para brincar com ela assim que ela usar o anel no dedo. Como se sua situação já não fosse deprimente o suficiente, a carta revelava que o quarto príncipe logo enviaria servos para marcar a prova de seu noivado.
Enquanto ela se perguntava por que o anel não era suficiente, o mensageiro continuou e apontou que os magos do Império visitariam o reino de Atli para marcar Isla como escrava. Os servos confrontaram o mensageiro sobre a precisão do conteúdo da carta, mas ele só pôde se desculpar porque entregou a mensagem verdadeira. Naquele momento, Isla percebeu que seu próprio pai a vendeu como escrava. Em breve, ela ouviu rumores sobre o quarto príncipe ser um homem sanguinário que se deleita em submeter mulheres à tortura. Como seu pai, o imperador Kentese, eles não tratam as pessoas como humanos. É óbvio que seu pai sabia que o quarto príncipe era um monstro, mas mesmo assim, ele enviou sua filha para ele. Por fim, os magos chegaram e, apesar dos gritos desesperados de Isla, o rei fez ouvidos surdos pelo bem do reino. Antes de deixar o reino deles, os servos se voluntariaram para acompanhá-la, mas ela recusou. Ela sabia que poderiam ser arrastados para a sua situação e, pior, mortos no processo. Com o coração pesado, ela se despediu de seus amigos, do reino e de seu pai, já que o Império Brou ficava bem longe. Eles ficaram em uma estalagem durante a noite para descansar. À medida que a noite avançava, ela caminhou pela área e percebeu que os cavaleiros não estavam guardando-a estritamente. Ela pensou sobre se estava disposta a sacrificar sua vida pelo reino ou continuar vivendo por si mesma. Depois de um tempo, ela decidiu escolher sua liberdade e, assim, fugiu e deixou o anel no chão. Seguindo os eventos infelizes, ela esteve fugindo por alguns dias até que seus perseguidores a encurralaram em um penhasco. Isso foi até que Tak a salvou, e ela teve a chance de recomeçar sua vida. Ouvindo sua revelação, ele agradece a Ayla por compartilhar seu segredo mais sombrio. Enquanto seu passado doloroso a assombra, ela declara que é uma pessoa horrível por escolher a si mesma em vez do bem da maioria, seu próprio reino. Antes que ela perca completamente o controle, Tak a abraça e diz que vai ficar tudo bem. Ele promete ajudá-la da maneira que puder para amenizar seu fardo. Depois de desabafar, eles se reúnem com os outros, que se sentem aliviados por Isla estar de volta. Lant imediatamente pede desculpas por seu comportamento, mas, como esperado de Isla, ela diz que é quem deve desculpas por ter saído abruptamente. Mare então tira a comida que ela reaqueceu para ela. Cercada por pessoas que realmente se importavam com ela, Isla não consegue parar de agradecê-las. Enquanto isso, Tak nota que Astro parece estar imerso em seus próprios pensamentos. Em outro lugar, Violet e os cavaleiros do Império começaram a se mover para tomar o reino de Atli. Depois de saber a verdade sobre a verdadeira identidade de Isla, Mare começa a se sentir nervosa perto dela. A primeira elogia a Beast Woman enquanto rapidamente prende o caqui seco. Ela compartilha que não é grande coisa porque tem ajudado sua mãe desde jovem. Mare então pergunta a Isla se ela já ajudou seus pais de alguma forma. Ela confessa que estudou muito, com o objetivo de ajudar seu pai a governar o reino. No entanto, ela não tem ideia de como os plebeus viviam suas vidas. Ela acrescenta que só aprendeu tarefas domésticas ao chegar ao castelo de Tak. Ele basicamente ensinou a ela quase tudo, e ela planeja continuar aprendendo outras coisas. Dito isso, ela admite que ainda luta para fazer algumas tarefas básicas que qualquer cidadão comum pode fazer. E assim, ela se chama de inútil. Mare não gostou do que ouviu, então ela repreendeu sobre sua melhoria em diferentes aspectos, e que ela pode fazer o que quiser se mantiver o foco. Ela encoraja Isla a fazerem o melhor juntas. Tolin interrompe e diz que está à disposição se precisarem de ajuda. Ela então anuncia que o lanche está pronto, incentivando Isla a chamar Taki para que possam comer juntos. Seus olhos se arregalam de choque ao testemunhar um banho de sangue. Acontece que há uma batalha em curso entre dois grupos de exércitos no chão. Ele eventualmente percebe que o outro grupo é a terra natal de Isla. Os cavaleiros falam sobre o verdadeiro motivo do Império, já que exigem a entrega da princesa, quando na realidade eles têm como alvo o reino deles desde o início. Como estão bem cientes de que o rei não ousaria abrigar uma nobre com uma marca de escrava, estão convencidos de que o Império está apenas arrumando desculpas para atacá-los. Os outros acreditam que os inimigos já lidaram com a princesa e que o ataque deles é impulsionado por um motivo repugnante. Antes que a capital se transforme completamente em um campo de batalha, o general dos cavaleiros, Ducal, ordena a evacuação dos cidadãos para Falve. Um de seus homens o informa de que é inútil porque já avistaram o exército do Império ao redor de Falve. E assim, o cavaleiro aceita lentamente sua morte iminente. Ducal, ao lado dos cidadãos, congela de medo. Vendo o estado atual da batalha, Violet considera que o reino de Atli os está forçando a um cerco, desapontando-a completamente. Ansiosa para ver alguma ação, ela instrui os golems do Império a lançarem suas flechas nos muros do reino. Em um instante, os muros defensivos foram destruídos, deixando Ducal horrorizado. Com um olhar presunçoso no rosto, Violet declara que não há nada que possa vencer os golems do Império. Ela anuncia que reivindicarão seu território e o entregarão ao Imperador.
Assistindo à batalha unilateral na tela, Taki sabe que um pior cenário surgirá se ninguém intervir no caminho do Império. Não querendo apenas assistir e deixar os soldados e os civis sucumbirem às suas mortes, ele decide salvá-los. Taki reconhece a força dos golems inimigos, a ponto de acreditar que nem mesmo Astro pode detê-los. Mesmo assim, ele espera pelo menos ganhar algum tempo para escaparem se juntando à batalha. Astro toca sua cabeça, dando seu sinal de aprovação. Nesse momento, Isla entra na sala de controle, implorando a Taki para deixá-la descer ao chão. Com os joelhos tremendo, ela fala de sua resolução de se entregar para acabar com a guerra. Cansada de viver uma vida pacífica por causa de seu egoísmo, ela confessa que não suporta mais o peso. Chorando, Isla murmura que está feliz por ter chegado lá antes do fim. Ela implora a Taki para deixá-la ir e cumprir seu dever como princesa do reino de Atli. Depois de uma breve pausa, ele se recusa a conceder seu pedido. Então, ele pergunta a Isla se ela o entregaria aos inimigos sabendo que eles o matariam. Sua pergunta a deixa sem palavras. Ele diz a ela que não pode julgar a escolha de seu pai de sacrificar sua filha pelo bem do reino, porque sua decisão reflete seu próprio senso de justiça. Com isso, ele deseja buscar outra opção, que ele promete descobrir de uma forma ou de outra. Tudo o que ele pede é para Isla acreditar nele, e ela acredita, mas ele não pode culpá-la por se preocupar demais. Como o Império já pôs os olhos no castelo, fazer algo agora dará a eles ainda mais motivo para atacá-los. Isla adverte Taki que o Império é uma força formidável, e não importa o quão forte seja a linha de defesa do castelo, não há garantia de que não sucumbirá ao seu poder. Por esse motivo, ela reitera que a melhor opção para deter o banho de sangue é ela se render, para manter os Beasmen e o castelo longe do perigo, para proteger as pessoas de sua terra natal e salvar a vida de Taki. Isla súplica a ele uma última vez. Nesse ponto, ele a tranquiliza, dizendo que não vai morrer, pois ele já morreu. Mas ele renasceu de novo. Por ser concedida uma segunda vida em outro mundo, Taki diz que quer levar uma vida onde possa proteger os outros. Enquanto a imagem das pessoas que ele mais preza passa diante de seus olhos, ele pede a Isla que ore ao anjo por sua vitória. Depois do momento de protagonismo, ele percebe que pode ter agido de maneira muito tranquila. No entanto, ele sabe que arruinará seu personagem se for só conversa. E assim, ele tomou uma decisão. Visando parar a guerra, ele prossegue contando seu plano para Astro, afirmando que está contando com seu parceiro. De volta ao campo de batalha, um golem do Império está prestes a eliminar uma pobre garota quando o verdadeiro golem mais forte desce e esmaga a peça de Violet. Falando nisso, ela se pergunta o que é Astro. Pouco depois, mais golems do Império aparecem e avançam contra Astro. Bem, a piada é com eles, já que o parceiro de Taki os derrota facilmente. De fato, Astro acabou com a expressão presunçosa no rosto de Violet. Ela pergunta aos magos se eles têm alguma ideia sobre Astro. Eles mencionam que o reino de Atli não tem registro de possuir um golem. Sem saber de onde Astro veio, os magos agem por conta própria, ignorando as conversas de Violet. Eles convocam seus golems para retaliar, e para seu alívio, eles conseguem conter Astro, ou assim pensavam. Astro lembra seus dois oponentes de que sua espécie não é a mais poderosa. Pouco depois, Taki informa a seu parceiro que o exército do Império se retirou de Tauba, e ele já enviou reforços para a capital. Enquanto os golems de Taki superam os inimigos, Violet procura desesperadamente pelo mago que os controla. Quando ela olha para cima, um objeto voador maciço a saúda. Ela acredita que é o castelo flutuante que o imperador deseja ter. Temendo por suas vidas, os magos pedem a Violet que dê a ordem de retirada. Ao ver o castelo de perto, ela ferve de raiva. Não disposta a aceitar o fato de que os golems do Império estão sendo ridicularizados, ela jura provar que eles ainda são os mais fortes. Afirmar que ela é a chefe, ela mira em retirar o mago do castelo voador. De longe, a Fel observa enquanto vê o castelo voador mais uma vez. Por outro lado, os cavaleiros do reino de Atli informam a Ducal que as forças do Império se retiraram. Cercados pelos golems de Taki, eles mantêm a guarda alta até que um garoto que quase foi morto antes se aproxima de Astro. Ele agradece ao golem por salvá-lo, por salvar todos eles. Em pouco tempo, os civis se aglomeram ao redor de Astro para expressar sua gratidão. Ao ver a cena, Ducal finalmente baixa a guarda. Nesse momento, um cavaleiro lhe diz que assim que o general Iglart retornou de Falve, receberam uma ordem para criar uma oportunidade de falar com quem opera o castelo voador. Ducal está confuso porque sabe que Falve também está sob ataque, até que ele descobre que mais golems resgataram seus exércitos aliados e outros civis. Se não fosse por Astro e os outros, Ducal pensa que, naquele momento, o Império já teria tomado seu território. Ele também pensava que o rei já havia escapado, apenas para ser informado de que ele permaneceu na capital. De sacrificar sua filha a colocar o reino em perigo, Ducal se pergunta o que se passa na cabeça dele.
De repente, Astro fala, ou mais precisamente, Taki os cumprimenta usando o sistema telefônico. Ele revela que é o proprietário do castelo voador e não se importa em conversar com eles, afirmando que também tem algo a dizer a eles. Ele os recebe em seu castelo. Isla pergunta sobre o que ele está planejando, mas ele apenas diz a ela para deixar com ele. Em breve, os Beasmen aprendem que Taki e os Golems encerraram uma guerra, salvando o reino de Adol e afastando o exército do Império. Por mais que valha a pena, eles não tinham ideia disso, pois estavam ocupados cuidando da fazenda e preocupados com o que deveriam ter para o jantar. Novamente, Tak dá o crédito a Astro e aos Golems por salvar um país. Ele então compartilha que algumas pessoas do reino de Atli logo chegarão ao castelo para discutir algo com ele. Para ser breve, eles terão convidados. Ouvindo isso, Mare olha para Ayo inquieta. Tak pergunta a Tolén se ela tem algo a dizer, ao que ela diz que se preocupa que não haja tempo suficiente para preparar refeições que os convidados certamente gostarão. Com os outros dois perplexos, Cheni diz a Tolén que eles não estão organizando uma festa, mas sim preparando uma refeição luxuosa. Tak sugere que eles deem alguns legumes para as pessoas do reino de Atli. Devido às consequências da guerra, ele acha que eles terão dificuldade em buscar comida suficiente. Além de legumes, ele pede que eles compartilhem seu estoque de trigo e arroz. Os irmãos se voluntariam para reunir a comida para o reino destruído, agora carente em muitos aspectos. E assim, Isla fica ali com um nó na garganta enquanto Tak se pergunta se as pessoas gostarão de arroz da mesma forma que ele. Mais tarde, ele olha em seu guarda-roupa por algo para vestir para um evento que ele nunca pensou que aconteceria em sua vida. Sentindo-se nervoso, ele considera vestir roupas formais até que sua imaginação o leve a uma entrevista de emprego. Como alguém que se sente extremamente consciente de sua imagem, sua cabeça dói pensando sobre o melhor personagem para retratar. Ele até acaba parecendo um assassino de aluguel, então decide ir com algo mais pacífico antes que arruine sua imagem. Uma batida na porta o interrompe, revelando Isla, que estava ansiosa para dizer algo a ele. Em lágrimas, ela expressa sua gratidão a Taki por salvar seu país. Ele diz que está feliz em salvar o reino que ela tanto ama. E ele está apenas começando. Em outro lugar, Dukal encontra o general Hilar e eles trocam cumprimentos. Eles conversam sobre a guerra que acabou de acontecer, e este último admite que percebeu como é impotente. Enquanto ele se compadece por não ser forte o suficiente para defender seu povo contra o exército do Império, Dukal menciona que ele deveria se concentrar em assuntos mais importantes, como encontrar o dono do castelo voador. O general acredita que se os golems do castelo os ajudarem porque querem invadir o reino deles, então estão enfrentando um monstro mais cruel do que o Império. Ele acrescenta que fingir salvá-los pode ser o caminho deles para descobrir lentamente sua verdadeira intenção de controlar o reino de Atli. Afinal, ele está convencido de que ninguém é bom demais para fazer um favor tão grande sem pedir nada em troca. De pé em seu local de reunião designado, os dois generais continuam a discutir o assunto até que o castelo voador paira sobre eles. Nesse momento, dois golems descem do céu para dar uma carona aos convidados. Com um carregamento de princesa, eles os levantam, deixando os homens esperando que ninguém esteja assistindo. Após sua chegada, Tak os cumprimenta entusiasticamente. Embora estejam chocados ao verem o jovem proprietário do castelo flutuante, não conseguem acreditar em seus olhos quando a princesa aparece. Enquanto se reencontram, Isla os cumprimenta, com Dukal ao fundo, aparentemente sem palavras. Isso até que ele comece a chorar e expresse o quão feliz está em saber que ela está bem. Ele pensou que ela havia morrido nas mãos do Império. Depois que ambos choram, Isla conta a história sobre como ela escapou e foi resgatada por Taki. Ela admite que abandonou seu dever com o reino por causa de seu egoísmo em querer viver. Isla conta aos generais que ela conhece as repercussões de suas ações. Como alguém rotulado como rebelde, ela será presa pelo resto da vida, ou pior, condenada à morte. Taki vem em sua defesa, levando Iglor a apontar que, como realeza, é seu dever realizar o que for necessário para seu país. Incrédulo, Tak sente que é a única pessoa na sala a achar esse dever irracional. Isla observa que se não tivesse abandonado seu dever, a guerra não teria eclodido. Dukal bate na mesa, afirmando que ela não é culpada porque o Império há muito tempo está mirando em seu reino. Ele acrescenta que, como uma pessoa importante, a forma como ela escapou facilmente dos guardas escoltando é suspeita. Isla compartilha que quando estava fugindo, ouviu pessoas falando sobre os cavaleiros que a escoltaram e que eles seriam submetidos à execução por deixá-la escapar. Dukal não aceita isso quando revela que não é obra do povo do reino de Atli porque seu pai não enviou ninguém para escoltá-la. Enquanto discutem o possível mentor de tudo isso, algo ocorre à mente de Tak. Ele sugere que façam o desaparecimento de Isla parecer um caso de sequestro para que ela não seja punida pelo reino por falhar em seu dever.
Para simplificar, Tak assumirá a culpa ao se apresentar como sequestrador. Isla protesta contra manchar seu nome assim, mas ele diz que não tem um bom nome para começar. Enquanto ela chora novamente, Tak afirma que esse é seu dever morrer, então ele também tem um dever. E é deixá-la viver. Ele promete proteger a felicidade de todos, não apenas dela, mas de todos os amigos que escolheram viver com ele no castelo. Erguendo a princesa, ele a convence a deixá-lo cumprir seu dever, tendo dito que sempre quis devolver Isla à sua terra natal, mas dadas as circunstâncias atuais, ele não tem coragem de entregá-la de volta. Ele observa que ela quer ficar no castelo e que não quer que mais inimigos surjam. Para colocar seu plano em prática, ele pede aos 2 generais que sejam seus cúmplices. Mais tarde, Ducal relata ao rei sobre a proposta de Tak de fazer uma aliança entre o reino de Atli e o castelo flutuante, deixando Tak Voldila como prisioneiro e, contanto que o povo do reino não tome nenhuma ação hostil contra o castelo flutuante, ele tratará o reino como um companheiro. Alguém interfere, enfatizando que formar uma aliança só pode ser feito quando os líderes de ambos os países se encontrarem pessoalmente para selar o acordo. No entanto, o rei o cala. Ducal também informa ao rei que o castelo flutuante enviou-lhes comida como presentes, o suficiente para ser distribuído para a capital Ifou. O rei elogia o general pela forma como as coisas se desenrolaram após a guerra catastrófica. Ele então percebe uma flor em um vaso que lhe lembra a princesa, mas o vento sopra suas pétalas. De volta ao castelo flutuante, Isla não consegue parar de agradecer a Taki por tudo o que ele fez, portanto, ela oferece o resto de sua vida para retribuir sua bondade. Ele abre um sorriso, sentindo-se feliz por ela ter voltado a ser animada. Na verdade, ela quase não percebeu isso ela mesma que havia parado de reclamar. Enquanto isso, no campo, Lanta acha uma pena que ele não tenha testemunhado como os golems salvaram um país inteiro. Tolin fala sobre como é conveniente para o reino de Atal formar uma aliança com o castelo flutuante porque os outros países agora temeriam fazer inimigos deles. Mare se sente confiante de que mesmo que os inimigos ousassem atacar novamente, eles seriam facilmente derrotados por Taki e seus golems. De volta à sua rotina usual, Isla pede alguns legumes. Quando Mare pergunta o que ela pretende fazer com eles, ela pede um favor. Acontece que ela está planejando cozinhar uma refeição para Taki, embora saiba que não é boa nisso. Isla pretende recriar a receita de Taki, e ela só quer que Mare a observe de perto para evitar fazer bagunça. Engraçado o suficiente, ela começou a lutar apenas imaginando como cozinhará sozinha. Para seu alívio, Mare concorda em ajudá-la. Depois de reunir legumes suficientes e confirmar que ainda há arroz na cozinha, as meninas vão à despensa para pegar um pouco de carne. Como é a primeira vez delas, elas não sabem o que esperar, já que Tak sempre entra na despensa com uma expressão neutra. Assim que entram, elas se mantêm juntas, pois a atmosfera as deixa arrepiadas. Caminhando mais fundo na sala, elas finalmente veem um frango marcado abaixo de um dispositivo que se parece com uma câmara de incubação. Em questão de segundos, algum tipo de líquido borbulhante magicamente se transforma em carne de frango. Mesmo que não tenham certeza se é um frango real, Isla assegura a Mare que, de qualquer forma, Tak não as deixaria comer nada prejudicial. Na cozinha, as meninas se perguntam de onde veio o ovo. Depois de ignorar o que viram na sala de armazenamento de carne, Isla começa a cozinhar enquanto Mare observa. Quando termina, a primeira vai para a sala de controle, informando a Tak que o almoço está pronto. Com a solidária Mare ao fundo, ela apresenta os amuras que cozinhou. Assim que ele dá a primeira mordida, seu coração salta uma batida. Para sua satisfação, Tak gosta da comida e até elogia suas habilidades culinárias. Ela compartilha que Mare a ajudou, então ele pede que ela saia e se junte a eles. Ele agradece as duas por seus esforços, e elas ficam mais do que satisfeitas com sua reação. Além de se sentirem felizes por ver as duas meninas se dando bem, ele fica contente por elas não terem ignorado o arroz dessa vez. Continuando sua jornada, Mare diz a Tak que o castelo está prestes a alcançar a cordilheira de Helober. Ela observa que é onde vive o deus que sua tribo adorava. Agora que ela menciona, Tak percebe que eles devem estar rezando para esse deus. Para prestar respeito ao seu deus, eles evitam sobrevoar essa rota. Parece que a próxima parada deles será o país imperial de Fleda, um lugar cheio de recursos naturais. Há também um rumor de que magos vivem no país mencionado. Pode-se dizer que Taki está ansioso para ver o lugar. Enquanto ele se sente animado, as pessoas abaixo sentem o contrário, ao testemunhar um objeto voador maciço se aproximando de sua localização. No entanto, uma bela garota bronzeada espera ansiosamente pelo castelo voador. Se você assistiu até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal, ative as notificações para mais vídeos como esse e compartilhe para todos seus amigos.